Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 até o 46. Lucas 22, versículo 39 até o 46. O tema dessa noite é como vencer a predadora chamada angústia. O texto diz, Lucas 22, 39 a 46, diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Meus irmãos, como vencer a predadora chamada angústia? O que é um predador? Predador, e quando falamos de predador, nós temos alguns nomes que são mais fortes na predação. Por exemplo, no mundo animal, nós temos o leão como um dos maiores predadores. Ele não tem medo de nada, e a Bíblia cita isso, que o leão não tem medo de nada. E é pavoroso. Eu me lembro de uma vez que eu fui num zoológico, e eu estava bem longe da jaula do leão, e eu fiquei um tempão lá esperando ele rugir, mas ele não estava muito animado em rugir naquele dia. Ele estava mais para soneca do que para rugir. E eu já estava próximo da portaria, da saída, e ele resolveu rugir. E foi um misto de desejo de voltar para vê-lo rugir e de desespero de sair logo daquele lugar para ter garantia de entrar no carro, porque é simplesmente apavorante. Conta-se que o rugido de um leão, ele alcança até 8 quilômetros. É muito intenso a tonalidade do rugido de um leão. No mundo marinho, um dos maiores predadores do mundo marinho chama-se tubarão grande, o grande tubarão branco. Aquele um dos filmes de tubarão aí, ele é considerado um dos grandes predadores do mundo marinho. E do mundo das aves, nós temos as águias e da família das águias, de modo geral, são as grandes predadoras. Tem umas que são capazes de carregar até um cabrito na sua... que são aquelas das montanhas, e ela é muito interessante. Ela persegue os carneiros das montanhas, agarra-o e depois solta o carneiro, e ele se esborracha lá nas rochas. E aí ela gostosamente vai comer. Para que ficar rasgando, né? É tão fácil, joga de lá, esborrachou, aí agora é só comer. É mais fácil do que ficar assando e costurando, aquela coisa toda que se faz com comida. E de todos os predadores, maior de todos eles, nós temos o homem, que é o maior predador de todos. O homem consegue estragar tudo. Infelizmente, nós estragamos tudo. Nós estamos acabando com o nosso planeta. Eu disse para você que no dia 1º agora, dia 1º de agosto passado, nós já comemos todos os recursos da humanidade previsto para o ano de 2018. Nós já comemos. E ainda faltam aí alguns meses para o encerramento do ano. E nós já comemos todos os recursos que estavam previstos, que eram previstos para a raça humana no ano de 2018. Pensou nisso? Como a gente come, né? Mas pior do que isso é saber que 40% de todo o alimento produzido no mundo, 40% é jogado no lixo. 40% é desperdiçado. Nós somos um predador, mas predador é aquilo que nos consome, aquele que nos derrota, aquilo que nos devora. E eu
pensando nesse texto aqui, e não é de hoje que eu estou pensando nele, e estava conjecturando com Deus sobre isso, e resolvi colocar esse nome aqui de predadora chamada angústia no tema, porque a angústia de fato consome a nossa vida. Ele vai nos devorando aos poucos. E quantas situações de angústia nós passamos. Quando vencemos uma, tem sempre outra pela frente. E aqui, baseado nesse texto, a gente descobre como se pode vencer essa predadora terrível chamada angústia. Se você der uma olhada no capítulo 20 de Lucas, no versículo 23, você vai ver aí uma conversa. O texto narra uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e ele está dizendo que ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que tinha que ir a Jerusalém e morrer em Jerusalém. Ou seja, Jesus não era alheio a tudo que ia acontecer com ele em Jerusalém. Angústia, eu vou dar algumas definições para você aqui. A angústia, por exemplo, é a aflição. Trata-se de um estado afetivo que causa um certo mal-estar psicológico acompanhado de alterações no organismo, como tremores, taquicardia, suor excessivo ou falta de ar. Isso são provenientes de angústia, viu? Olha só, mal-estar psicológico, alteração no organismo, como tremor, taquicardia, suor excessivo ou falta de ar. A angústia pode ser uma reação face ao perigo ou algo desconhecido. Aliás, pode-se sentir angústia sem qualquer razão específica. Nestes casos, o conceito tem um significado semelhante ao medo ou à ansiedade. Você já deve ter usado uma frase, e muitos até sem saber o sentido dela, de tragédia grega. Você sabe o que é uma tragédia grega? Porque você fala, nossa, aquilo foi uma tragédia grega, e não sabe nem o que significa isso. Tragédia grega era um conceito dos gregos antigos. Os gregos antigos estudavam isso, tinham muitos filósofos, e eles estudavam a fundo, de modo mais simples, que eu estou explicando para você aqui. Eles tentavam dar à vida um tipo de vivência equilibrada, ou seja, não é para você rir demais, não é para você chorar demais, procura ser equilibrado na vida, levar a vida equilibrada, para que as pessoas entendessem como a vida deve ser equilibrada. Eles criaram então uma arte chamada de tragédia grega. O que era a tragédia grega? Eram encenações, eram peças teatrais, e as pessoas simplesmente iam assistir. Imagina como que essas peças terminavam sempre. Claro, com uma tragédia. O enredo da peça era uma tragédia, e a peça terminava sempre com uma tragédia. É aquele tipo de coisa que no fim todo mundo morria. Justamente para as pessoas se acostumarem com as tragédias na vida. Essa era a ideia envolvida por trás da tragédia grega. Para que depois da saída do espetáculo, ninguém sair muito animado para a vida. Falar assim, a vida é assim mesmo, daqui a uns dias sou eu. Um avião vai cair na minha cabeça, o carro vai bater em mim e tal. Tem um vídeo aí da internet que estava na página do Terra, de um camarada, não se sabe de onde, saiu correndo com um cavalo e trombou num carro, o carro parado, e ele bateu na traseira do carro. Do nada, assim, você fala, meu Deus, de onde saiu esse cavalo? E esse cara correndo com esse cavalo no meio da cidade, assim, à noite, uma câmera de segurança gravou o camarada em alta velocidade mesmo, como se estivesse correndo no campo, e o cavalo chocou-se violentamente com o carro parado, e o rapaz caiu por cima do carro, levantou rapidinho,
Mas o vídeo termina, não sei, o cavalo estava parado lá, não sei se o cavalo morreu, o que aconteceu, se quebrou o pescoço, sei lá o que aconteceu. Eu sei que você fala, de onde acontece isso? De onde saem essas coisas da vida? A vida é assim, funciona assim. Uma médica que trabalha na nossa cidade aqui, de 30 anos somente, trabalhava aqui na cidade de Oriente, no plantão dela. Terminou o plantão, estava voltando para Marília, saindo de Oriente, aí na estrada de Oriente Marília, bateu o carro, perdeu a direção do volante, atravessou a rodovia, bateu no carro que vinha na mão contrária e ela faleceu. Tragédias da vida. A questão é como é que a gente luta com isso? Porque nós temos. Eu não posso dizer que você vai chegar na sua casa e está tudo legal hoje. Eu não posso dizer que você vai chegar no seu trabalho amanhã e estará tudo legal. Você pode estar indo para a casa da avó ou da mãe, tomar um café e a coisa desanda. Como é que se faz? O Luiz Carlos, marido da Sandra, estava andando de bicicleta, machucou o joelho, estava no hospital. A vida da gente é assim, envolvidas. Mas nós não podemos viver esperando tragédias. Nós temos como lutar com isso. E neste texto nós encontramos Jesus diante de uma angústia. E a Bíblia diz que era uma angústia tão intensa que ele começou a suar sangue. Eu li para você aqui na definição de angústia, que muda a própria fisiologia humana e dá ao ser humano a capacidade de suar muito. E de Jesus foi tão intensa, e a medicina explica isso, que é possível a pessoa num estado de estresse tão grande que é possível que microvasos possam de fato romperem-se e a pessoa ter esse tipo de suor. Mas Jesus sabia do que ele estava passando, daquilo que ele ia passar. A Bíblia é muito clara nisso. Tanto que nesse texto de Lucas 20, 23, os discípulos lá, foi aquela história da mulher que queria pedir que um sentasse de um lado, o outro do outro, a mãe. E Jesus falou, você pode beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, sim, nós podemos. Ele disse, sim, vocês vão beber sim esse cálice. O cálice que eu vou beber, mas sentar do lado já não compete a mim. Então Jesus tinha plena noção de como ele ia passar. A Bíblia já relata lá no Velho Testamento, e no Novo Testamento nós temos as aplicações disso, que Jesus sabia previamente de que ele morreria na cruz. E Jesus sabia que morrer na cruz era uma coisa absolutamente dolorosa. E tinha as preliminares de uma morte na cruz. O que Jesus passou fazia parte do ritual de quem ia morrer na cruz. Ele era zombado, ele era chicoteado, ele passava frio, ele era despido, ele passava fome, e depois ele tinha que carregar a sua cruz, e por fim ele era crucificado. Alguns demoravam até dias para serem mortos. A crucificação na época que Jesus morreu era uma coisa muito comum, não era nada de novidade. Jesus não foi quem inaugurou a morte de cruz, a morte por crucificação, era uma coisa absolutamente comum. Um estudo dizia que era possível até mais de 1000 pessoas morrerem num único dia. Morte de cruz, porque era uma coisa assim, no mundo romano era uma coisa muito fácil de acontecer, morria-se facilmente na cruz. Agora, para enfrentar as angústias da nossa vida, que eu chamo de predador aqui, Jesus nos dá a saída, e a saída chama-se oração. Você só pode vencer as angústias da sua vida, não é indo comer um lanche e dar uma distraída, coisa parecida. Você precisa orar. Se você quiser sair do estado de angústia, você precisa orar. É isso que Jesus nos ensina. A oração é absolutamente necessária para você vencer um estado de angústia na sua vida. Considerando que passamos por angústia o tempo todo. Então você precisa orar o tempo todo.
Amém. Você precisa colocar a sua vida diante do altar de Deus o tempo todo, porque somos cercados por angústias. Às vezes dormimos em paz e acordamos em angústia no meio da noite. E às vezes dormimos em angústias e acabamos por acordar em paz, porque Deus trabalha pelos seus durante a noite. Amém. Diz a palavra do Senhor. Então, nesse texto aqui que eu li para os irmãos, eu vou tirar algumas lições para você entender. O primeiro aspecto aqui é que a oração precisa ser um hábito, um costume. Um costume. E o texto abre desse jeito. É isso que Jesus diz assim: como de costume, Jesus tinha o costume de orar. Ele tinha o hábito de orar. Costumes são ações tidas como regras sociais a partir do repetitivo processo das suas práticas. Assim, por serem prolongadamente executadas, transformam-se em obrigações sob o ponto de vista de determinada sociedade. Ou seja, costumes eles vão, e eu estudei isso em missiologia, costumes eles vão surgindo. O costume é dinâmico, assim como a cultura é dinâmica. O costume nasce de uma prática que tem início com alguém, e aí um vai praticando, e outro praticando, e outro praticando, até que se vira como uma ordem social. Jesus tinha em mente, quando ele ia para o monte orar, que nós, seus discípulos, entendêssemos que precisamos ter a prática da oração. Jesus, ele simplesmente foi orar, e muitas vezes ele ia orar para que você e eu entendêssemos que, assim como era costume dele, deve ser costume dos seus seguidores. Os seguidores de Jesus precisam também da oração. Infelizmente, a igreja parece não entender isso. A igreja não se cria o hábito da oração. Hoje, por exemplo, é um dia e nós vamos orar, mas no fim do culto foi feito um clamor, está sendo pedido para que a igreja ore, porque está tramitando no Supremo Tribunal de Justiça. Os nossos juízes estão trabalhando com a ideia do aborto. Então é uma discussão se libera ou não o aborto aqui no nosso país. E está sendo pedido para as igrejas hoje orarem. Amanhã vai ter mais um dia de debate sobre isso. Um médico que foi lá, ele disse ser cristão, e ele deu uma aula extraordinária sobre isso, mostrando que esse monte de morte que as emissoras de televisão colocam aí de pessoas durante a gravidez, não é assim que funciona direito. E que morre muita gente, muita mulher ao fazerem aborto. Morre muito. Mas eles querem mostrar que morre quando vai dar a luz, invertendo os valores. Então nós vamos orar por isso. Jesus ensinou você a orar. E orar é simples. É uma coisa que você deve ir. Então, ele tinha o hábito de orar. Ele tinha o costume de orar. As nossas terças-feiras têm ficado mais tristes aqui, porque o irmão Antônio é um daqueles que não faltavam na oração. Podia estar frio, podia estar meio chuvoso, o irmão Antônio estava aqui. E eu vou sentir falta dele aqui. Mas quem sabe Deus levante outro irmão aí, não precisa ser cabeça branca. Mas pode outro irmão vir orar na terça-feira conosco, é um grupo quase toda terça-feira o mesmo. E lá no monte então, e lá no Cipó? Nós estamos criando o hábito de irmos lá de 15 em 15 dias. Mas tem irmão que nunca se dispôs a ir. Talvez com medo do frio, talvez com medo. Queridos, a nossa vida está envolta em angústia. Se você quer vencer, você precisa orar. Você precisa buscar a presença do Senhor. Não tem como ser vitorioso na vida espiritual se você não clamar a Deus.
Se você não buscar a face do Senhor, você não terá alegrias das vitórias nas coisas espirituais. É preciso orar. Costume diz respeito à maneira de pensar ou de comportar, ou de se comportar própria de uma pessoa ou de uma sociedade. Por exemplo, nós temos um costume, nós brasileiros, é o famoso celular. Tem gente que é um costume, e como o celular pegou fácil? Há quanto tempo tem o celular? Não faz muito tempo, né? Os celulares aí. Mas nós já nos apegamos a ele. Que costume glorioso. Acorda, vai dormir, tá sonâmbulo, vai no banheiro, tá cozinhando. Costume. E por que a gente não pega o costume de orar? Porque não desenvolvemos a prática da oração. Tem que se praticar. Jesus fala do Monte das Oliveiras, é o segundo lugar. Se você quiser vencer as angústias, você precisa ter um lugar específico, orar num lugar específico. Isso é só uma sugestão. Mas é bom, se você quer ter hábito, escolha um lugar onde você possa orar todos os dias. E todos os horários apropriados. Se é de manhã, se é à noite, se é na hora do almoço, se é um pouco antes do jantar. Pedro diz o relato que enquanto estava se preparando no almoço, ele, ao invés de ficar assistindo o Globo Esporte, ao invés de ficar assistindo a Renata Fã, para saber o resultado do time, qual foi o gol mais bonito da rodada, Pedro subiu no terraço e foi orar, meio-dia, sol a pique, e Pedro foi orar. Ele podia falar, vou dar uma averiguada, ver como é que foi aí, como que está o campeonato. Não, ele foi orar, enquanto se preparava a refeição. E ele teve uma visão que mudou a vida dele. Querido, se você quiser ter mudança na sua vida, você precisa orar. Oração muda a nossa visão. Amém. Porque Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. O Monte das Oliveiras era um conjunto de 3 montes, chamado de Monte das Oliveiras, ficava a leste da cidade antiga de Jerusalém, e o maior dos 3 picos que tinha, ele tinha 818 metros aproximadamente. E por que ele era chamado de Monte das Oliveiras? Porque evidentemente tinha oliveiras plantadas lá, muitas oliveiras. E as pessoas iam orar lá, e Jesus escolheu esse lugar para orar. Então, dentro do costume de orar, Jesus escolheu um lugar específico para orar. Ele sempre ia orar no Monte das Oliveiras. Sozinho ou acompanhado, ele ia orar no Monte das Oliveiras. E por que é bom ter um lugar específico? Bom, o Monte da Oliveira aqui, quando a gente olha o ensinamento de Jesus, eu vou citar alguns para vocês aqui. Jesus tinha uma ligação com o Monte das Oliveiras. Por exemplo, foi no Monte das Oliveiras, não necessariamente lá no cume do monte, mas na base do Monte das Oliveiras, que Jesus pregou o famoso Sermão da Montanha. Não monte necessariamente das oliveiras, mas no monte. O monte também, um outro monte, Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Aí alguns citam o Monte Tabor. Jesus estava lá no Monte Tabor. Agora, no Monte das Oliveiras, nós encontramos Jesus se angustiou. No Monte das Oliveiras, Jesus chorou quando ele estava chegando em Jerusalém, antes da sua entrada triunfal. E foi no Monte das Oliveiras que Jesus se revelou glorificado. Lá naquela passagem de Atos, capítulo 1, verso 12, quando os anjos falam: que vocês estão olhando para cima aí, rapaz?
Eles estavam no Monte das Oliveiras. E também tem um texto que é bem interessante. Quando Davi, o rei Davi, estava fugindo do Absalão, filho dele, nessa fuga ele passou pelo Monte das Oliveiras também, mostrando a importância desse monte. Então Jesus, ele tinha o hábito de ir orar no Monte das Oliveiras. Agora, por que no Monte das Oliveiras? Porque do monte... Se tinha o Monte das Oliveiras, se tinha uma visão muito ampla de toda a cidade de Jerusalém. Se você quiser vencer as suas angústias, você tem que ir no lugar de onde você possa encontrar as saídas, no que diz respeito às coisas espirituais. Porque à medida que você ora, Deus vai te levando para lugares onde você possa ver melhor a própria vida e encontrar as saídas para as angústias que você esteja sofrendo. Se você quer ser vitorioso, você precisa ter o costume, o hábito de orar. No versículo 39, você precisa ter um lugar específico para orar, precisa buscar a face de Deus. No versículo 41, a terceira lição, diz que ele se afastou um pouco. Se você quer vencer as suas angústias, você, além de ter o hábito de orar, um lugar específico para orar, você precisa se afastar um pouco das pessoas. Mas Jesus estava num ambiente de gente conhecida, que ele amava. Eram 3 discípulos e os outros discípulos estavam um pouco mais abaixo. Ele estava num ambiente de confiança. Por que ele então foi um pouquinho mais adiante para orar? Porque ele queria derramar o coração dele na presença de Deus. Irmãos, você sabe disso. Às vezes a gente está tão em angústia que, com pessoas ao nosso lado, até às vezes a esposa, ou o filho, ou o pai, ou alguém, a gente fica mais intimidado em orar, porque você está expondo aquilo que é mais íntimo de você, aquilo que é mais perturbador na sua vida. E o texto diz aqui que Jesus foi um pouquinho mais diante e ele começou a se angustiar diante de Deus. Derramou o coração na totalidade. É preciso fazer isso, meu irmão. Para vencer as angústias da sua vida, você precisa orar e derramar diante de Deus aquilo que está preocupando ou trazendo desgosto ao seu coração. Sem isso não funciona. Não vou trabalhar contra os terapeutas aqui. Tem caso que você vai trabalhar com a terapia, com remédio, com médico. Mas uma boa parte das nossas angústias tem origem espiritual e é nas coisas espirituais que a gente tem que vencer. É derramando o coração na presença de Deus. Nós cantamos a música que diz: eu estou rendido. E render é baixar a guarda, é tirar as armas, é tirar o colete, é tirar o capacete, é tirar o cinturão, é tirar as caneleiras, é baixar a espada. É colocar-se completamente na presença do Senhor, com a consciência de que, vindo dele, não receberei nenhum ataque. Isso é se render. É dizer: Senhor, estou arruinado. Eu estou com um problema sério e não há outra saída. Não há saída humana, não há conceito humano, não há resposta humana. Jesus estava num ambiente de confiança, eram os seus discípulos ali, mas ele nos ensina que existem momentos que nós precisamos da solidão. É a minha iniciativa. É eu que vou buscar o Senhor. É você que vai buscar a Deus. É muito bom, é importante orar, a família buscar a face do Senhor, mas tem situações que é você só, é só você. Lembra da Ana? Diante do sacerdote, do sumo sacerdote Eli, o texto diz que a Ana foi lá, num lugar mais isolado, e estava orando, que não saía palavra, só os lábios que mexiam, de tanta angústia.
E o sumo sacerdote diz: uma hora dessa você já está bêbada, mulher. Ela diz: não, sacerdote, eu estou em angústia, eu estou sofrendo, eu não bebi nada não. Queridos, angústia, ela muda a nossa estrutura física, dá tremedeira, dá apavoro, dá insônia, gera depressão, tira o apetite, ou gera ansiedade que aumenta o apetite, angústia. Tem gente que é guloso mesmo, tem nada a ver com problema aí, gosta de comer mesmo. É preciso buscar o Senhor, e Jesus nos ensina, para aqueles que querem vencer as angústias, eles precisam se afastar um pouco do convívio dos amigos, das pessoas próximas, e buscar a face do Senhor. Ele se afastou uma pequena distância, precisava derramar seu coração na presença do Pai. Ele tinha segredos com o Pai, coisas que precisava compartilhar com o seu Deus. Jesus precisava compartilhar alguns dos seus medos. E que medo? Aqui está muito claro o medo que ele tinha, o medo de morrer na cruz. Ele sabia o quanto doía. Eu fico pensando nas pessoas que têm medo de tomar uma injeção. Tudo bem, quem tem medo de injeção, tudo bem, não estou criticando, fazendo uma crítica sobre isso. Eu só fico pensando a angústia que a pessoa que tem medo disso vai. Eu tenho problema com dentista. Dentista para mim é um negócio terrível. Tanto que o dentista, eu chego lá e ele fala assim: você quer sofrer? Eu falo: nada. Ele fala: mas rapaz, é só mas eu vou ter que te cobrar. Eu não quero sofrer. Nada. E fala: se doer, você grita. Eu falo: não, eu levanto a mão, porque se eu gritar, você pode cravar esse negócio no meu dente. Então, nem gritar eu vou levantar a mão, você sabe que está doendo. Tenho pavor a dentista. Aquela máquina me dá arrepio. Quando ele liga aquele negócio, ai, que angústia. Cada um tem os seus traumas aí. Esse é o meu. Jesus sabia que a mão dele ia ser furada, sabia que o lado dele ia ser clavado, que iam zombar dele, que ele passaria a noite brutalmente sendo espancado. Ele sabia disso, por isso ele se angustia diante do Pai. Ele precisava, porque os discípulos não entendiam isso. E um pouco antes no texto ele falou para Pedro isso. Pedro falou: de jeito nenhum, eu estou com o Senhor e vou com o Senhor e pode contar comigo. Jesus falou: Pedro, você é o primeiro que vai dar migué e vai se afastar. Irmãos, tem situações na nossa vida que é só o Pai do céu, é só Ele, só você e Ele, é só você e Ele. Ele te entende, Ele te conhece, Ele te ajuda, Ele sabe te ouvir. E Jesus então vai mais para lá e busca socorro no Senhor. Eu estava conversando com a Eliana sobre o dia e o tempo que os homens de modo geral, principalmente os rapazes, são mais fervorosos. E cheguei à conclusão que o dia que os homens são mais fervorosos ou é no sábado à tarde ou no domingo de manhã. Chegamos à conclusão. E por quê? Pensa bem. O rapaz espera a semana inteira para jogar bola no sábado à tarde. No que ele acorda sábado de manhã, está aquele tempo fechado assim, ó. Ele já começa: ah, Jesus, ah, Senhor,
Segura essa chuva, Deus. Senhor, não permita. Senhor, guarda o campo, cobre o campo. E ele fica monitorando as nuvens. Se a chácara onde ele joga a bola é para esse lado e a nuvem está cá, ele fala, mais para lá, mais para lá. Como os homens são fervorosos nesse sentido. Homem, bola e chuva não cabe na mesma frase. Um anula o outro. A bola anula o homem anula a chuva anula os dois. A bola e o homem ao mesmo tempo. E os homens oram. E a Eliana, eu contei isso para ela, quando eu era fervoroso nesse sentido. E ela ficou sem entender assim, dizendo, nossa, você não está sendo exagerado, não, né? Aquela coisa. E aí ontem fomos numa farmácia comprar o remédio, e ela me contando, eu fiquei no carro, e ela foi comprar o remédio. E ela disse assim, que o rapaz estava lá assim, o rapaz da farmácia. Ela disse, tá feio o tempo, vai chover. Ele disse, não, só vai chover à noite. Como dizendo, vira essa boca para lá, senhora. Chuva só à noite, né? Ou seja, ele já estava olhando nos aplicativos, dizendo chuva só à noite. Por quê? Ele confessou, ele disse, porque eu tenho que jogar uma bolinha hoje à tarde. Fervor interesseiro. Porque jogar bola para o homem dá angústia se ele não for. Sabe, passar a semana inteira e não der para jogar bola. Você que joga bola no domingo de manhã, não vem na escola bíblica, né? Saiba que no dia da chuva tem escola bíblica, viu? A gente vem também. Venha para a escola bíblica, é melhor, faz bem vir aqui. Está em angústia? Clame a Deus, suplique a presença do Senhor. Jesus sabia que iam vazar as mãos dele, por isso ele estava angustiado. Quarta lição que tiramos aqui: se você quer vencer a predadora chamada angústia, que devora a vida do ser humano, é preciso um esvaziamento do ser. Versículo 42. É preciso abrir mão de ser e de querer. Entenda bem, é preciso abrir mão do ser e do querer. Jesus diz assim para o Senhor, para o Pai: Pai, se possível, passe de mim o cálice. Por que ele disse possível? Porque tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Mas tem coisa que Deus não vai passar. Tem situações na minha e na sua vida que Deus não vai remover. Ele vai, porque faz parte do projeto. Fazia parte do projeto de Deus que Jesus sofresse na cruz para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos perdoados. Fazia plano, Jesus já sabia disso, mas ele diz: ó Deus, se for possível. Jesus não estava de brincadeirinha aqui não, ele estava em angústia, ele estava em sofrimento, ele estava no texto aqui em agonia. E ele pede: Senhor, se for possível, passa. Se você quer vencer as angústias da sua vida, você precisa chegar diante do Pai na sua oração e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, não a minha. Você precisa entregar a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, os seus medos. Mas um dos nossos maiores medos é perdermos os nossos sonhos na presença de Deus. Temos tantos sonhos e achamos que eles são tão melhores que ficamos com medo de apresentá-los diante de Deus. E Deus falar assim: não, esse não. Então é melhor ficar em silêncio. Mas quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, Ele está dizendo: vale a pena abrir mão do que você é, vale a pena deixar de ser o que você é, para que Deus seja na sua vida, para que a vontade dEle se estabeleça. Então, se você quer vencer as angústias da sua vida, você precisa orar. E orar dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Eu tenho um monte de sonho na minha vida, tenho vários deles, e eu coloco diante de Deus: Senhor, esses são os meus sonhos aqui.
Eu tenho sonhos que a Eliana não sabe, e ela tem os sonhos dela que eu não sei. E eu coloco diante de Deus, Senhor, como eu queria isso, Pai, ajuda, confirma. E Ele diz, não. Mas Deus, Ele diz, não. Mas Senhor, Ele diz, não. Isso não é o melhor para você. O melhor é o que eu estou preparando para a sua vida. Mas Deus, eu não entendo, mas é o melhor. Mas Deus, não é isso que eu pensava, mas é o melhor. Eu não mas é o melhor. É preciso abrir mão de ser e de querer. É preciso abrir mão de ser importante. É preciso abrir mão de ser o primeiro. E tem uma história que é bem interessante nesse sentido, de algumas crianças que estavam brincando, e aquele negócio de quem é o primeiro, a pessoa gritava primeirinho, a outra segundo, e aí tinha uma menina que era bem esperta, falava zerinho, ou seja, ganhava de todo mundo. Não, zerinho, você vai falar o quê? Menos zero. Porque você lembra, né? A gente tinha esse negócio. Primeiro, segundo. E ela saía com essa. Zerinho. Quantas vezes a gente quer ser diante de Deus o que Deus não quer que você seja? Queremos ser o que Deus não quer que sejamos. Então eu preciso se esvaziar diante dele e dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim? Deixe claro no meu coração, não posso ter dúvida de que esta é a tua vontade. Jesus não tinha dúvida, mas ele estava em angústia. Ele sabia que precisava passar por aquele processo de dor e de sofrimento. Mas ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor o ajudasse a passar por aquilo. Então, esvaziamento do ser, abrir mão de ser e de querer. O Antônio está animado hoje. Entenda uma coisa, por favor, entenda uma coisa. Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com... Vai lá, engrossa o coro. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar como convém. O Espírito ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele coloca as nossas orações diante do Pai, de forma que o Pai possa compreender. Agora entenda uma coisa: o Espírito de Deus não vai interceder nas suas preocupações. Nas suas preocupações, o Espírito Santo não vai se lançar, porque preocupação é uma ocupação pré. É aquela coisa que não aconteceu, não está previsto acontecer. Há uma rara, uma longa possibilidade de acontecer e você já está sofrendo. Não pense você que você vai chegar diante de Deus com preocupações e o Espírito Santo vai, Senhor, Deus, lá com gemidos, dizendo, ajuda esse coitado nas preocupações dele. Querido, preocupação não faz parte do ser cristão que tem relacionamento com Deus. Ansiedade, sim. Deus reconhece que podemos estar ansiosos, mas também tem a receita para isso. O que é para fazer quando você está ansioso? Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele a ansiedade, ou seja, tira de você, coloca nele. Entrega para Ele aquilo que está te angustiando. Foi isso que Jesus fez.
Ele falou: Senhor, eu estou aqui numa angústia terrível. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Vontade. Em quinto lugar, eu preciso aderir à vontade daquilo que é superior. Versículo 42. Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se eu entendo, pelo agir do Espírito Santo, que a vontade do Senhor é melhor do que a minha, eu tenho que aderir a ela. Isso é sábio. Isso é sábio. Para que ficar insistindo numa coisa que não está dando certo, se Deus está oferecendo algo melhor para você? Está oferecendo algo que é mais satisfatório, que dá resultados melhores. Para que ficar insistindo numa tese que não te leva a nada, que não produz nada na sua vida? E Jesus disse: não seja feita a minha, mas a tua, Pai. A tua é melhor, a tua é que vale a pena. A tua é superior. A vontade de Deus é superior, meu irmão. Ela é melhor do que a sua própria vontade. Então, abra mão. Vá pela vontade de Deus. Jamais você vai se dar mal. Quinto e último, ou sexto e último. Então você precisa ter o hábito, ter um lugar específico de buscar a Deus. Você precisa ter o valor da solidão, de buscar a Deus. Você precisa esvaziar o seu próprio ser, abrir mão de ser e querer. Você precisa aderir àquilo que é superior, ao propósito superior, que é a vontade de Deus. E por último, se você quiser vencer uma predadora terrível e faminta chamada angústia, você precisa confiar. E aí no versículo 43, entender que o anjo vem fortalecer você e confortar. Entenda essa verdade, meu irmão. Nós somos confortados de um monte de jeito, mas só o conforto que vem do Espírito Santo nos é suficiente. Só o conforto que vem do Espírito Santo. Jesus derramou a vida diante do Pai, e o texto diz que depois um anjo veio cuidar dele. Cuidar dele. Veio confortá-lo. Ah, que delícia! Que coisa maravilhosa você ser confortado. Então, mas se você não orar, meu irmão, você não vai correr o risco de ser confortado por um anjo. Só corre o risco de ser confortado por um anjo quem busca a Deus, quem clama a Deus, quem derrama o coração. E o anjo veio e o confortou. Que conforto maravilhoso! Não é uma cama gostosa, não é uma casa legal, não é um carro maravilhoso, não é sair comer uma coisa joia, não é uma piada maravilhosa, alguém muito legal, que conta coisa boa, que te faz rir, que te conforta, é um abraço apertado. Não, é a ação do Espírito Santo. E o anjo de Deus é enviado pelo próprio Deus, que conhece a sua angústia e sabe da sua necessidade. Não é qualquer anjo, é o anjo do céu, enviado pelo próprio Deus para essa missão específica, para trazer conforto para a sua necessidade. Porque Deus trabalha com coisas específicas. A sua necessidade de conforto pode certamente ser diferente da minha necessidade de conforto. Eu posso estar precisando de ser confortado em uma área que você não precise, mas que você precisa ser confortado em outra área na sua vida. O Espírito de Deus conforta você. Ele se esvaziou, ele se lançou ao cuidado divino, ele tinha consciência do enfrentamento das dores, das angústias que ele tinha que fazer naquele dia. Jesus sabia que não ia voltar mais. Jesus sabia que ele ia entrar em Jerusalém e que não ia voltar mais. Ele iria morrer naquele dia. No dia seguinte, já era noite.
E foi assim. Dali, ele foi levado, sofreu, passou angústia e foi crucificado no outro dia. Estava lá. O Pai não quis mudar o cálice dele. E fez o que precisava ser feito. Meu irmão, escute isso. Deus vai fazer na sua vida o que for preciso fazer. Amém. Cuidado com amém. Cuidado ao dizer amém. Eu vou repetir. Deus vai fazer na sua vida o que Ele entender que é melhor fazer na sua vida. Nem sempre isso vai te agradar, mas vai ser o melhor para a sua vida. Vai ser o melhor. Confia em Deus. Confia no Senhor. E porque Jesus confiou, a Bíblia diz que no terceiro dia, Deus o exaltou, trazendo da morte. E o fez Senhor sobre todas as coisas. E deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. Mas ele teve que abrir mão dele mesmo. E eu termino no versículo 46. Jesus disse o que para os seus discípulos? Levantem-se e orem. Não tem mais o que fazer. Se você quer vencer a angústia, você tem que orar. Eu ensinei para você, mostrei para você. Você precisa orar. Você precisa clamar a Deus. Então pare de reclamar da sua vida e vá orar, meu irmão. Pare de reclamar das pessoas e vá orar. Pare de reclamar do seu trabalho e vai orar. Pare de reclamar da sua vida financeira e vai orar, porque Deus pode mudar as coisas na sua vida. Só Ele pode. Pare de reclamar dos seus filhos e vá orar. Ore, 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 derrama diante de Deus. Pare de reclamar do seu pai também. Pode cutucar, cutuca. Cutuca, que eu vi ele cutucando você. Eu vi o filho cutucando o pai ali. Agora vai, pai, cutuca, cutuca logo, vai. Dá um cutucão mesmo. Para de reclamar do seu pai, vai orar. Ore ao Senhor. Ore a Deus. Pare de reclamar do seu pastor. Vai orar por ele, meu filho. Porque eu não tenho reclamado de você não, sabe? Tem hora que eu tenho vontade de estrangular uns. Mas eu prefiro orar pela sua vida. Jesus, ajuda. Me ajuda primeiro, Senhor, e ajuda o irmão. E aí vem aquela história, né? Senhor, me dá graça, porque se eu me der força, eu dou uns tapas num. Então me dá graça, Senhor. Meu querido, vá orar. É isso que Jesus falou. Levantem-se e orem.